Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Apóstolo 13. No caso, eu sou Apóstolo 13 e serei seu anfitrião nesse podcast que eu garanto que você nunca viu. Afinal, vou entrevistar todos os personagens importantes da Bíblia e deixar que eles contem a sua versão das histórias. Isso não é apenas um programa. Aqui você vai ouvir as vozes que moldaram a fé, que caminharam com Deus, que inspiraram, erraram, venceram, caíram e se levantaram. E se prepare, porque hoje iniciamos essa primeira conversa. E que começo! Nosso convidado de estreia não é um nome pequeno, e acho que não poderia ser outro nome. Afinal, aqui as histórias não serão lidas, serão contadas com emoção, com verdade e, sempre que der, com um toque de bom humor. Porque o Remo também tem sorrisos. E o nosso convidado é alguém que muitos conhecem como o Rei, mas que começou como o mais novo entre irmãos, esquecido nos campos, desprezado por sua própria família. Antes de liderar exércitos, ele liderou ovelhas. Antes de empunhar uma espada, empunhou uma harpa. Antes de conquistar reinos, conquistou o coração de Deus. Hoje, com muita honra, recebo aqui neste humilde espaço, nesse estúdio rústico montado sob a lona do tempo, o homem que não somente enfrentou um gigante com pedras, mas também enfrentou a si mesmo com lágrimas. Davi, filho de Jessé. Que privilégio! Olá, meu irmão de fé. Olá a todos que estão assistindo agora também. E o privilégio é meu. Davi, meu irmão, que alegria te ter nesse espaço. Eu confesso de verdade que meu coração está inquieto desde que eu soube que você seria meu primeiro convidado. Existe tanta coisa o que dizer, tanto o que perguntar, tanto o que reviver, mas antes de tudo, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Vou dizer que é curioso estar aqui olhando esse microfone moderno. Isso definitivamente não existia no meu tempo, mas espero que minha voz tenha o mesmo poder das palavras escritas no passado para tocar o coração das pessoas. Já me calei muito do passado e vai ser ótimo falar um pouco sobre as histórias do passado. E Davi, já adianto que hoje é apenas o começo. Seria impossível contar toda a sua trajetória em um único episódio por aqui. Você viveu tantas fases: pastor, guerreiro, músico, fugitivo, rei, pai, pecador. Nem me lembro disso. E mesmo assim, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, contar a sua história em um único episódio seria como tentar guardar o Rio Jordão num cantil. Então, eu já deixo avisado para o nosso público que vamos marcar outros encontros com Davi. Tudo bem para você? Claro, fico feliz por isso, porque, para ser honesto, há coisas que eu nunca contei. Há dores que ficaram entre mim e as pedras do deserto. Mas talvez seja a hora de deixar que outros ouçam também. Talvez seja a hora de abrir a alma. Então vamos abrir essa alma juntos. Hoje eu quero focar em dois momentos que confesso que desde menino me fizeram estremecer. Quero ouvir de você a história de quando foi escolhido por Samuel e ungido como rei, mesmo ainda sendo um garoto nos campos. Esse dia foi mágico mesmo. E depois, vamos reviver juntos o dia em que você enfrentou o gigante Golias. Já esse dia foi uma loucura. Imagina. Aquela cena que até hoje faz o coração da gente bater mais forte. Dois momentos que nos mostram quem você era antes do trono, antes das guerras, antes dos salmos. Então respira, meu irmão, e vamos voltar no tempo. Então, como foi aquele dia quando Samuel apareceu na sua casa? Eu lembro como se fosse agora. O cheiro do campo, o som dos animais e a surpresa nos olhos do meu pai. Aquele dia mudou tudo. Sem dúvida, você era o mais novo dos irmãos e não foi chamado por encontro, certo? Tava no campo com as ovelhas, mas de repente tudo mudou, né? Agora, como foi aquele momento? Apóstolo, esse dia vive em mim até hoje. Eu não carrego na memória como quem recorda, mas como quem sente. Como quem ainda ouve o som do chão sob os meus pés enquanto corria loucumbo até a casa. Naquela manhã, eu acordei como sempre. O céu estava limpo, o cheiro do orvalho ainda estava no ar e as ovelhas estavam inquietas, como se percebessem que algo estava diferente. A natureza às vezes tem uma sabedoria que os homens ignoram. Enquanto eu caminhava entre os animais, meu cajado na mão e minha harpa pendurada no ombro, algo dentro de mim estava diferente.
uma inquietação que não vinha do corpo, mas do espírito. E eu fiz o que sempre fazia. Toquei, cantei canções que nasciam sem ensaio, feitas de silêncio, do som do vento e da solidão que só quem vive em Casovelhas e simplicidade sabe. Você já sentia, mas o que era essa coisa diferente? Não sei explicar. Era como um sussurro constante que dizia, fique atento. Mas eu não fazia ideia do que viria. Até que eu ouvi passos. Alguém corria na minha direção. Era um dos servos da casa, com a túnica levantada e o rosto suado. Davi, ele gritava ofegante. Teu pai mandou você voltar. Tem um profeta na casa. Samuel, ele pediu por você. Apóstolo, meu coração acelerou. Samuel, o profeta de Israel, aquele que ungiu Saul, o homem que ouvia a voz de Deus como se fosse amigo dele. A primeira coisa que eu pensei foi, o que eu fiz de errado? Imagina. Voltei correndo, tropecei 2 vezes, a poeira subia atrás de mim como se o chão estivesse ansioso pelos meus passos. Quando aproximei da casa, ouvi vozes. E o silêncio reverente também. Aquele tipo de silêncio que só existe quando Deus está por perto. E quando você entrou? Eu vi uma cena que nunca imaginei. Todos os meus irmãos em pé, como soldados diante de um rei. Meu pai, nervoso, com as mãos entrelaçadas, e no centro um homem, Samuel. A presença dele era diferente. Era como se o ambiente se curvasse em volta dele. E ele não falava muito, mas quando olhou para mim, senti que ele já me conhecia. Já te conhecia? Como assim? Sim, não com os olhos, mas com o espírito. Era como se antes de eu nascer, ele já soubesse que um dia estaria ali me esperando. Os olhos dele atravessaram o tempo e me encontraram. Ele não perguntou meu nome, não quis saber minha idade. Apenas pegou o chip com óleo e caminhou até mim. E apóstolo, meus irmãos me olhavam como quem tenta entender uma peça fora do tabuleiro, sabe? Depois, soube que meu pai havia chamado todos os meus irmãos para o encontro com o profeta Samuel. Todos, menos eu. Não foi por maldade, era só natural. Eu era o mais novo, o mais franzinho, aquele que servia, mas não era lembrado, pois ainda havia muito que aprender. Nossa, eu imagino a cara do Eliabe. Eliabe parecia ter engolido seco umas 10 vezes. Binadab o leva pro chão como se alguém tivesse lhe roubado algo. Mas não havia raiva, apenas confusão, porque a lógica humana não entende a escolha divina. E o que aconteceu quando o óleo tocou a sua cabeça? Eu senti o mundo parar. Foi como se tudo se calasse ao redor, até os grilos. O óleo escorreu devagar, descia minha testa, passava pelas minhas sobrancelhas, escorria até o pescoço. Mas o que mais me marcou não foi o toque do óleo, foi o peso da presença de Deus. Foi como se um trovão suave explodisse dentro de mim e, ao mesmo tempo, uma brisa me envolvesse. Naquele instante, eu soube que eu não era mais só o caçula da casa. Eu havia evoluído. Evoluído, não promovido. Exato. A maioria pensa que a unção é o fim da espera. Mas para mim, ela foi o começo do deserto. Samuel me ungiu e foi embora. Meus irmãos voltaram a seus afazeres e eu voltei tocando. Mas naquele dia, as pedras pareciam diferentes. O vento carregava uma música nova. E a harpa, até a harpa nunca mais tocou igual. E teu pai, o Gesser, o que lhe disse? Nada. Meu pai era um homem simples, um homem bom e prático. Ele não compreendia direito o que havia acontecido. E acredito que no fundo nem eu compreendia. Eu era apenas um garoto, mas aprendi uma lição ali. Deus pode nos escolher, mesmo quando as pessoas que nos amam ainda não enxergam quem somos. Isso é forte, Davi. Muitos que nos ouvem agora talvez também não se sintam vistos, mas ouvir isso pode reacender algo. Bom, se você que está ouvindo já se sentiu o último da fila, se já foi deixado de fora ou esquecido, se já teve uma sensação de que todos foram chamados menos você, eu quero te dizer algo que o céu me ensinou na solidão dos pastos. Você não precisa ser visto por ninguém para ser escolhido por Deus. Ele não escolhe ninguém pela altura, pela força ou por qualquer atributo físico. Ele procura que os olhos não enxergam, um coração inteiro, entregue, disposto.
Eu fui ungido com óleo, mas antes disso, fui treinado com silêncio. Muitas vezes fui preparado com poeira, rejeição e responsabilidades que ninguém via. E sabe de uma coisa? A maior parte da formação da minha essência aconteceu quando eu não era notado por ninguém. Foi nas madrugadas frias, foi nos dias de sol ardente, tentando segurar o cajado com as mãos cansadas. Foi quando só tinha a harpa e a presença de Deus. Então, se hoje você se sente um pouco esquecido, se tudo em você parece um pouco pequeno demais, lembre-se, momentos como esses são os lugares onde Deus te molda. E no silêncio é onde Ele te unge, longe dos aplausos. Nunca confunda a solidão com esquecimento divino. Deus não está te ignorando, Ele está te esculpindo. Porque toda grande promessa, na maioria das vezes, exige um coração lapidado na espera. E quando a hora chegar, absolutamente ninguém e nada poderá tomar o seu lugar. Davi, eu fico sem palavras. Essa tua verdade não envelhece, né? Ela entra no coração como música nos ouvidos. Foi no campo onde aprendi que a solidão com Deus vale mais que multidões sem propósito. E que muitas vezes as pessoas podem te deixar de fora, mas é justamente lá fora que Deus te encontra. E que isso entre como um presente no coração de cada um que está conosco agora. Mas essa foi só a primeira parte da sua história. Agora, meu rei, segura a coroa porque a gente vai direto pro campo de batalha, onde o impossível se tornou vitória. Vamos falar de gigante? Vamos, meu irmão. Porque naquele dia eu aprendi algo poderoso. Não se derrota um gigante olhando para ele, mas sim olhando para dentro. Poxa, deu até vontade de tatuar essa frase. Brincadeira. Mas calma, meu rei. Deixa eu fazer uma introdução digna da grandeza da história. Porque agora vamos caminhar até um dos campos mais emblemáticos da tua jornada. Aquele vale entre montanhas que por 40 dias ecoava o nome de um gigante. Era um campo que estava coberto de medo, mas foi atravessado por fé. Obrigado pela introdução, apóstolo. Mas antes de mais nada, a pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Golias era grande mesmo? Enorme. Gigante? Monstruoso. Desproporcional? Gigantesco. Eu sabia. Então conta pra gente como começou aquele dia. O dia que o céu escolheu escrever com letras grandes o nome de um garoto com coração de rei. Bom, aquele dia começou como tantos outros. Sem nenhuma música de fundo, sem avisos do céu, sem brilho nos olhos de ninguém. Era só mais uma manhã comum na casa do meu pai. Eu estava cuidando de tarefas simples, como sempre, ajudando nos afazeres, organizando os grãos, quando de repente ouvi meu nome sendo chamado com uma certa pressa, sabe? Meu pai me chamou de forma direta, como sempre fazia, e me entregou uma missão aparentemente comum: levar suprimentos para os meus irmãos que estavam no acampamento de guerra e trazer notícias deles. Pão, queijo, grãos, nada glorioso, apenas comida. E eu não fazia ideia de que aquela pequena missão de entrega seria na verdade o meu encontro com o destino. E, claro, eu obedeci, sem questionar. Peguei a sacola, arrumei o que precisava e segui viagem. A estrada era longa, mas o meu coração estava leve. Sempre gostei de ajudar. Era o que mantinha a minha paz. Tudo bem, e quando você chegou no acampamento, o que viu? Apóstolo, o que eu vi ali me marcou mais do que eu imaginava. O campo de batalha estava vivo, mas não pela coragem. Estava vivo pelo medo. O som das armaduras sendo ajustadas era constante, mas ninguém avançava. Os soldados estavam ali presentes, mas os corações totalmente ausentes de atitude. E no centro de tudo, se erguia uma figura colossal, Golias. Seu corpo parecia moldado em pedra, coberto por metal reluzente. E ele não falava, ele rugia. Suas palavras eram como lanças que atravessavam a alma de Israel. E o pior, o silêncio de Israel era mais alto do que o grito do inimigo. Ninguém reagia? Ninguém. Golias descia todas as manhãs e desafiava os homens de Deus. E todos, sem exceção, recuavam. Havia algo pior que a ameaça do gigante: a normalização do medo, a aceitação da afronta, a rotina da covardia. E aquilo queimava dentro de mim.
Como alguém pode escutar alguém zombar do seu Deus e continuar parado? E deixa eu adivinhar, você não ficou calado. Não consegui. Primeiro eu questionei alguns soldados. Depois, meu irmão Eliabe, sempre tão sério, me acusou de ser intrometido, curioso demais. Disse que eu tava ali só pra ver a batalha. E eu pensei, mas que batalha? Não havia luta, apóstolo. Só medo e silêncio. E diante disso, preferi ser ousado e parecer ridículo do que continuar fingindo que tava tudo bem, sabe? Mas o mais curioso é que algo dentro de mim me dava força e coragem. Tanta força e coragem que decidi enfrentar aquele gigante. Senhor, acho que foi nesse dia que a palavra ousadia foi criada, né? E alguém ouviu seu desafio? Sim. Alguém correu até a tenda de Saul e disse: tem um jovem dizendo que vai enfrentar o filisteu. Fui chamado até ele e, quando entrei na tenda do rei, percebi nos olhos de Saul que ele não esperava me ver. Era como se ele esperasse um guerreiro e não um menino com poeira no rosto e cheiro de ovelha. Mas eu falei com convicção. Disse: não se preocupe com o filisteu, teu servo irá lutar com ele. E o rei confiou? Duvidou primeiro. Disse que eu era jovem demais, inexperiente. Mas eu contei a ele o que ninguém via, que eu já havia enfrentado um leão e um urso, não com espada, mas com coragem, e que o mesmo Deus que me livrou deles me livraria daquele gigante. E Saul, meio sem opções, me autorizou, mas antes quis me vestir com a sua armadura. Sim, a famosa armadura emprestada. Exatamente. Quando colocaram em mim aquela armadura real, eu me senti travado. Ela era pesada demais para o meu corpo e leve demais para minha alma. Não fazia sentido. Eu respirei fundo, tirei tudo e disse: eu não posso andar com isso. Nunca testei e não será hoje. Preferi caminhar com o que eu conhecia, a minha funda, meu cajado e principalmente minha fé no Deus que já havia me acompanhado tantas vezes. E as famosas pedras? Sim, fui até o riacho e escolhi 5 pedras lisas. Não foram quaisquer pedras. Escolhi com calma, segurei cada uma. Senti o peso, olhei para o céu. Para mim, elas eram mais do que munição, eram lembranças. Cada uma delas carregava uma vitória anterior. A do leão, a do urso, a do campo, a da promessa, a da unção. Porque eu sabia, não era a pedra que faria com que eu vencesse o gigante. Era o Deus que me conduzia. E foi nesse momento que você entrou no vale. Exatamente. O vale estava em silêncio. O exército de Israel observava de longe. O de Golias ria alto. E o próprio Golias me encarou como se fosse brincar. Ele zombou. Disse que eu era apenas um menino. Prometeu me entregar aos abutres. Mas eu não fui para responder com medo. Respondi com fé. Eu gritei: você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Apóstolo, naquele momento, não fui eu quem correu pro gigante. Foi a fé dentro de mim. Eu só segui. Espera aí, você correu? Corri. Não hesitei. Não esperei ele avançar. Girei a funda diversas vezes e soltei a pedra com força e com fé. Ela voou e, como se fosse guiada por mãos invisíveis, acertou em cheio a testa do gigante. Um som seco, um corpo que despenca como uma torre e um povo que acorda do medo. E assim aquele gigante caiu, e junto com ele caiu o terror que paralisava Israel há 40 dias. E você foi até ele? Sim, sem hesitar, encerrei ali a afronta, selando sua derrota. E esse dia mudou tudo, né? Mudou. Mas não me transformou em herói, só confirmou o que Deus já havia dito em segredo. Aquela vitória no vale não começou no campo de batalha, começou no campo das ovelhas, começou no lugar do silêncio e da fidelidade nas pequenas coisas. E é isso que eu quero deixar para quem está nos ouvindo agora. Se você sente que carrega pedras e não espadas, se você sente que sua voz é pequena, que sua bagagem é simples, eu quero que saiba. Deus não precisa de armaduras, precisa de corações disponíveis. A vitória não está no peso do que você carrega, mas na leveza de quem confia. Gigantes não caem pelo tamanho da tua força, mas pela convicção de quem vai com você.
Você pode estar perdido em sua rotina, pode ainda estar entre as ovelhas, mas Deus está vendo. E no tempo certo, o vale que hoje te assusta será o palco da tua vitória. E o melhor, a vitória não será só tua. Ela poderá acordar exércitos inteiros ao seu redor. Davi, ouvir você aqui hoje é como sentir a palavra respirando de novo. Não como letras em pergaminhos, mas como verdade viva, sabe? E antes da gente encerrar, meu irmão, eu queria que você deixasse uma última palavra para quem nos acompanha agora. Uma palavra de quem já foi esquecido e hoje é lembrança viva do amor de Deus. O que você diria para aquele que está vivendo no anonimato, no silêncio dos campos da vida ou diante de um gigante? Se eu pudesse falar ao coração de quem nos escuta agora, eu diria para não se desesperar se você sente que ninguém está olhando para você. Porque o que as pessoas ignoram, Deus está usando para construir algo eterno. Eu sei o que é ser deixado de fora. Eu sei o que é ser lembrado por último. Eu sei o que é passar os dias entre ovelhas, conversando mais com o vento do que com gente. Mas foi lá, nesse lugar solitário e muitas vezes esquecido, que eu conheci o som da voz de Deus. E uma vez que você ouve essa voz, nada mais te define. Você pode não ter reconhecimento, pode não ter uma espada, pode nem ter uma armadura que te sirva. Mas se você tem fé, se tem um coração sincero, você tem tudo o que Deus precisa para fazer o impossível acontecer. Às vezes a gente olha para o Golias e pensa, eu sou pequeno demais para isso. Mas o céu responde, é exatamente por isso que você vai vencer. Porque não será só pelo tamanho da tua força, mas pela minha. O segredo da vitória não está em aspectos visíveis aos olhos. Está no seu coração, na sua mente e na sua intimidade com o Pai. Você não precisa se provar. Você precisa apenas ser fiel. Porque quando Deus quiser te levantar, ninguém poderá impedir. Não tenha medo do tempo. Não reclame do silêncio. Aquele vale não é o fim da tua história. É só o lugar onde Deus refina a tua alma. E um dia, o gigante que te ameaça hoje será o testemunho da tua fé amanhã. Amém. Que palavras poderosas, Davi. Eu ouvi a tua história ainda menino e hoje, sentado na tua frente, percebo que os gigantes que você enfrentou eram reais, mas Deus era ainda mais real. E agora, irmão, se me permite, eu quero falar com quem está do outro lado. Você que ouviu até aqui, você que talvez ache que sua história é simples demais, comum demais, eu quero te lembrar de uma verdade que o mundo tem que esconder. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E ele não busca a perfeição. Ele busca a disposição. Davi não venceu Golias por ser o mais forte. Ele venceu porque era o único que teve fé suficiente para andar em direção ao problema, com fé em Deus. E talvez hoje você esteja diante de um vale. Talvez o gigante não se chame Golias, mas se chame medo, se chame dívida, se chame solidão, se chame passado. E eu quero que você saiba, você não está sozinho. O mesmo Deus que andava com Davi nos campos é o Deus que caminha contigo agora. A tua história ainda está sendo escrita e, por mais que pareça invisível agora, o céu já te escreveu com tinta eterna. Não desista, não recue, não negocie a sua fé, porque o óleo já foi separado, a pedra já foi escolhida e o vale que hoje te assusta será o palco do milagre que ninguém esperava. É isso, meu irmão. Que o Senhor continue levantando os improváveis, porque foi entre eles que eu nasci, e é entre eles que Deus continua fazendo história. Fiquem com Deus. E esse foi apenas o primeiro episódio, mas que presente começar assim, hein? Davi, muito obrigado por tudo. Obrigado, foi uma honra. E você que está conosco, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar sua curtida, pois toda semana tem um novo convidado contando a sua história por aqui. E tem muita coisa incrível pela frente. Então, fique com Deus e nos vemos no próximo episódio.